Olá, meu nome é Henriqueta, sou graduanda do curso de Pedagogia EAD da UFSM e eu vou falar então da filósofa Hannah Arendt, que é uma filósofa bastante importante do século XX. Esse vídeo refere-se então ao Seminário Integrador 2, que é Conhecimento e Educação. Hannah Arendt foi uma filósofa alemã, uma das raras vozes femininas de destaque da filosofia do século XX. Hannah Arendt ela nasceu no subúrbio de Linden, em Hannover, na Alemanha, em 14 de outubro de 1906. Quando ela tinha 3 anos, sua família muda-se para a Prússia. De origem judia, ela foi uma menina precoce, tinha 7 anos quando o pai faleceu, e mesmo assim ela procurou consolar a mãe, dizendo: pense, isso acontece com muitas mulheres. Disse ela então para o espanto da viúva. Com 14 anos de idade, então, ela leu a obra de Kant, Crítica da Razão Pura. Também ela teve muitas obras onde ela refletiu muito sobre a ação política, dentre elas a condição humana, a vida do espírito, a promessa na política, Eichmann em Jerusalém, as origens do totalitarismo, da revolução, homens em tempos sombrios, antissemitismo, imperialismo, totalitarismo e também o que é político. Suas principais ideias. Hannah foi um grande marco na filosofia do século XX ao lançar o convite para que pense sobre o que estamos fazendo. A arte ela desperta-nos uma reflexão sobre a nossa própria condição. Segundo a pensadora, a fonte imediata da obra de arte é a capacidade humana de pensar. Então, para a arte, nosso tempo ele é marcado pela crise dos 3 sustentáculos da civilização ocidental, que é a crise da religião, da tradição filosófica e também da autoridade política. As suas ideias elas são bastante originais e também instigadoras. Ela trabalha muito na questão da liberdade, dizendo que liberdade não equivale a livre-arbítrio, mas está identificada à esfera da ação, equivalendo à soberania. Ela diz que homens e mulheres tornam-se livres ao exercerem a ação e decidirem em conjunto o seu futuro. Ela também trata da ideia de que a liberdade política ela é sinônimo de ação. É apenas no ato de agir que se efetiva então o processo de construção do mundo onde os homens vivem, sendo que ela, ou seja, a liberdade, é a razão pela qual os homens convivem em comunidades e também estão politicamente organizados. Um dos aspectos mais importantes do pensamento de Hannah Arendt é a separação que ela faz entre esfera pública e privada. A esfera pública é o espaço da palavra, da ação, onde ocorre o agir conjunto, a existência do nós e também a manifestação da política. Na esfera privada é o reino das necessidades do homem enquanto ser que precisa sobreviver, enquanto ser que possui necessidades biológicas. A relação de seu pensamento com a educação é bastante importante. Ela diz que a educação é o ponto que a gente decide se a gente ama o mundo o bastante para a gente assumir a responsabilidade por ele. Então, na ideia da educação, ela traz uma reflexão bastante interessante, dizendo que nas décadas de 60 e 70, ali durante a modernidade, então, essa educação moderna, nos foi passada que a gente tinha que educar o ser humano para o mercado de trabalho. E ela acredita que nós não temos que educar o ser humano para operar, mas o ser humano para agir. Então ela traz essa reflexão bastante importante para a nossa educação. Ela também, nesse sentido, ela diz que essa educação que prepara apenas para o mercado deixa um grande vazio existencial e também moral entre os homens e as mulheres. Então ela acredita que é a partir da educação que a gente pode desenvolver um processo de compreensão, né, buscando novas interpretações desse mundo, novas formas de pensar e agir. Também eu sugiro um filme bastante interessante para a gente conhecer um pouquinho mais o trabalho dela, que é a Hannah Arendt, né, que esse filme foi publicado em 2013, onde traz um pouco da vida dela e também demonstra a coragem que ela teve de fazer uma crítica ao Holocausto, né, uma crítica ao totalitarismo, né, aos partidos totalitaristas. Então é bastante interessante, se a gente quiser conhecer um pouquinho mais ela, assistir este filme. Então eu acredito que é isso em relação
um pouquinho, né, da vida dela. Ela tem muito mais outras publicações, outras reflexões bastante importantes para o desenvolvimento, então, da educação, para o desenvolvimento do nosso pensamento reflexivo. Então, acredito que é isso. Muito obrigada.